Estamos de volta. Os desafios do sindicalismo no Brasil atual. Esse é o assunto de hoje no Melhor e Mais Justo. Estão aqui comigo para essa necessária conversa Wagner Santana, Vagnão, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, e Ivone Silva, presidenta do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, mostram que apesar do recuo na economia e aumento nas demissões, o percentual de trabalhadores sindicalizados se ampliou nos últimos anos. Nesse momento de fragilidade social, política, econômica, institucional, os sindicatos podem ganhar mais força e desempenhar um novo protagonismo na história do nosso país? Por onde caminhar? Eu comecei com a Ivone, então nesse bloco vou começar com o Wagner. Os sindicatos podem ganhar um novo protagonismo na luta social brasileira? Eles têm essa obrigação de buscar esse caminho. A oportunidade está aí, está dada. Por que aumentou o nível de sindicalização, essa busca, pelos sindicatos como um instrumento de defesa do trabalhador? Por conta da descrença justamente da política, a descrença do Congresso, um Congresso imoral, um governo ilegítimo, que não deveria estar ali, e instituições como, por exemplo, o judiciário agora, se metendo a fazer política. E na política é assim, já diz o ditado, onde se deixa espaço, alguém ocupa. O judiciário fazendo um papel que ele sempre fez, mas de forma mais discreta, mas agora tendo a ousadia de se expor com decisões que têm claramente um viés político. E mais do que político, com decisões ao arrepio da lei, dizendo que situações excepcionais permitem que eu use a lei de maneira excepcional, que descumpra a Constituição. Então a gente tem visto uma série de medidas, prisões preventivas, conduções coercitivas, condenações sem prova, realizadas como se isso fosse natural, normal. O que as pessoas não veem, as pessoas comuns como eu e você, é que amanhã esse tipo de interpretação será usada contra mim, contra você, contra o seu filho, contra o seu vizinho, contra o seu parente. Quer dizer, se pode para as lideranças do Brasil, se pode para os empresários brasileiros descumprir as leis, pode também para mim, para você, que podemos ter muito menos condição de enfrentar o judiciário se ele estiver cometendo crimes. E parece que, infelizmente, é isso que a gente está vendo no Brasil, não o judiciário integralmente, mas partes, certos juízes, certos procuradores, não só o judiciário, o Ministério Público também, agindo como justiceiros e não como juízes e promotores. O que você já disse aí já acontece no Brasil, 40% da nossa população carcerária não teve julgamento e está lá preso preventivamente. Então, ou seja, nós já temos algo errado no nosso judiciário, Então, e a maioria que está lá é da periferia. É um preconceito de classe. Exatamente, é um preconceito de classe. Então, já temos problemas. Sempre nós tivemos problema com o nosso judiciário disso. Eu acho que temos que repensar realmente o nosso judiciário em relação a isso, porque já sempre tivemos isso, Mas nessa relação. Sempre tivemos isso, que não é bom, mas sempre tivemos isso para aquilo que a gente para a periferia. Sim, não, pobres, eu estou falando que é bom. Negros. É sempre assim, sempre foi de uma forma que eu estou falando o seguinte: nós temos que repensar tudo isso, porque é muito ruim o que nós temos, porque nós temos que ser justo. Ninguém pode ser julgado sem prova. Todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Então, quem tem que provar que a pessoa é culpada não é ela, Ao contrário, não é ela que tem que provar que é inocente. A justiça tem que provar que ela é culpada com provas. Com provas concretas. E isso é terrível para o país, que você é um retrocesso, porque uma sociedade justa é uma sociedade que realmente ela tenha um judiciário justo para todos, que ele não seja realmente cego, para tudo, em relação às discriminações, e não por ser de um partido, por ser de uma cor ou por ser pobre, Então ela tem que ser igual para todos, a justiça tem que ser igual. Agora que o Wagner estava comentando a questão dos sindicatos, da importância, nós, na minha opinião, sempre fomos atores importantes no país e vamos continuar sendo, junto com os movimentos sociais. Então, o governo democrático popular, o que foi implementado no governo foi porque veio dos movimentos sociais e sindicais.
Né? Então, mesmo o salário mínimo que está aí, que hoje é atrelado ao PIB, foi porque nós fizemos uma grande marcha, uma grande movimentação, exigindo que os trabalhadores tivessem a sua parte do filão do PIB da economia. Né? Então, quando você pega a questão das cotas, a questão do ProUni, foi todo um movimento negro que foi lá e tinha. Porque realmente nós tínhamos um governo democrático popular com Lula e com a Dilma que ouvia todos os movimentos, né? Ouvia todo mundo, né? Então, o projeto Minha Casa Minha Vida foi dos movimentos que sem teto, sem lá, que foram lá e exigiram, e tinha uma parte do financiamento pela Caixa Econômica Federal, principalmente, que tinha lá. Então, sempre foi importante e sempre será importante para a história desse país os sindicatos e o movimento social. A história nossa é de ter realmente todas as reivindicações da sociedade, porque a gente também, né, e aí pensando também, falando pelo Vagnão, nós não fazemos só políticas para os nossos trabalhadores, é o principal, mas nós também sempre fazemos políticas e pensando a sociedade como um todo do país, como que nós podemos ser melhor enquanto sociedade, enquanto cidadão, né? Não é só o local onde ele trabalha, onde Exatamente. ele vive. Porque não adianta nada. Eu ganho um alto salário, mas o meu filho não tem uma creche, não tem uma escola, eu tenho que gastar todo o meu salário pagando uma escola, uma creche, o transporte. Segurança. Segurança, quer dizer, então você tem que pensar qual é o trabalhador. Ele não tá isolado só na fábrica, ele tem uma vida, que é o sindicato cidadão que a gente sempre fala, a gente pensar no trabalhador como um todo. Então, por isso que as nossas lutas sempre extrapolaram a categoria, sempre. Então, quando você vê a gente, nós estamos lá assim, se metendo em tudo, em todos os projetos, porque isso interfere na vida do trabalhador que nós representamos no dia a dia, né? Deixa eu colocar as perguntas dos internautas que enviam perguntas durante a gravação e nos ajudam a fazer o programa. Vera Araújo pergunta o seguinte: reverter o desmonte da CLT só com outro Congresso? Um outro governo, né, um outro executivo, um outro Congresso. Né? Eu não acredito em reversão. Agora se fala aliás, uma decisão muito oportunista, né, entrando no debate aqui sobre a condenação do Lula. Segunda-feira tivemos lá o parecer do relator indicando, aceitando, né, de que o presidente Michel Temer ele seja investigado pelo Supremo. Né? Na terça-feira... Lembrando que o Sérgio Sveiter, relator do processo na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal, é do PMDB, mesmo partido do presidente de plantão no Brasil hoje. Michel Temer. Na terça-feira, né, a votação da reforma trabalhista, né, e todas as suas consequências, né, e isso precisa ser abafado de alguma forma. Né? A forma de abafar isso da mídia foi a condenação, né, pelo Sérgio Moro, do Lula. Né? Então esse assunto sumiu. Né? Hoje só se fala na mídia sobre a condenação. Sobre a condenação. Aliás, eu não sou jurista, mas queria ouvir vocês. Eu não sou jurista, mas tive a curiosidade de ler as 90 e tantas páginas da condenação. Eu, sinceramente, não conheço uma peça jurídica com tanta justificativa dos atos, com tanta política, com tanto adjetivo, tanta explicação, com tanta explicação de por que ele não errou, por que ele não leu o documento do processo. Ele disse que não leu o documento, mas que o documento não era relevante e tal, e que não teve tempo porque ele tem muitos processos para julgar. Isso cabe numa sentença? Olha, o Brasil está esquisito, não está, Ivone? Muito esquisito, né? São duas coisas, né, Ivone? É essa fala de que ele não leu os documentos porque não eram relevantes, lembrando que lá atrás ele já tinha dito que isso não vem ao caso, quando denúncias atingiam pessoas para as quais ou com as quais ele mantinha relações, inclusive pessoais. Não, a gente vê nas fotos, ele em festas e tal, com Aécio Neves, com o próprio Michel Temer, etc., né? Recebendo prêmios de uma certa emissora de televisão ou mesmo de uma certa, de um certo lobby de empresas e de governo que inclusive conseguiu fazer um prefeito numa grande cidade, você sabe de quem eu estou falando, né? Então... Mas é que assim, eles vasculharam a vida inteira do ex-presidente Lula e da sua família e não tem nada, né? Então, realmente é um julgamento político. Né? É um julgamento político do ex-presidente sem provas, não tem prova nenhuma, e para tirar ele das eleições do ano que vem.
né? Porque eles sabem que a única forma do Lula não vencer o ano que vem é ele não concorrer. E é isso que eles têm tentado a todo instante, porque a direita é tão ruim, tão ruim, tão ruim nesse país, que foi caindo uma a uma, né? As máscaras foram caindo. Então, aquele vergonhoso domingo que cada deputado foi lá e tirou uma presidenta legítima, depois todo mundo foi caindo e nós fomos sabendo quem era um a um ali que fez o seu voto Então, contra a presidenta, né? Mas no campo de ser sorrateiro, por fora da institucionalidade, dando golpe e tal, a Sim. direita costuma ser mais competente, né? Ela já deu vários no Brasil, não é? Sim, já deu vários, mas assim, mas hoje eles não têm. Qual é a liderança hoje da direita, né? Você pensar, a esquerda tem a sua liderança, né? Nós temos a nossa liderança que já provou que sabe governar esse país muito melhor que vários de direitas que governaram muito tempo, que foi o ex-presidente Lula, né? Então, ano que vem, tudo isso que eles estão montando é para que ele não concorra ano que vem. E uma eleição ano que vem sem o presidente Lula é golpe, gente. É um golpe, não é democracia. É fraude, exatamente. É uma fraude eleitoral. É uma fraude eleitoral, porque todos nós temos o direito de escolher, sim, quem que nós queremos lá de novo. Sem o Lula concorrendo, que é o que eles estão querendo, é uma fraude, exatamente. É uma fraude da eleição do ano que vem. Inclusive, dia 20 próximo, haverá um ato contra a condenação recebida, um dos atos, né, porque tem havido vários desde ontem, quando a condenação saiu, mas um grande ato no próximo dia 20, cujo mote é esse, se eu não me engano, né? Impedir que o Lula concorra à eleição como candidato à presidência. Eleições sem Lula é fraude. Eleição sem Lula é fraude. Esse é o mote, exatamente. né? Exato. Hashtag eleição sem Lula é fraude. É isso mesmo. É só isso, né? Porque não há nenhuma prova que corrobore a condenação que o Lula sofreu ontem, né? Daí o juiz ter tergiversado tanto, se explicado tanto, tentando se desculpar tanto por dar a sentença que ele estava dando, porque não tem razão jurídica nenhuma para fazer o que fez, pelo menos até aqui, né? Então, se tem, mostre. Não mostrou até agora. Eu tenho mais perguntas e para a gente não ficar, senão não dá tempo de colocar todas, vamos tentar fazer um bate-bola aqui, uma para cada um de vocês. Tá. A Regina Norma Azevedo Santana pergunta quanto tempo temos até a promulgação da reforma trabalhista? O Temer tem um prazo para sancionar? Tem a história da medida provisória, que é até bom falar disso, né? Porque o Romero Jucá fez, como líder do governo no Senado, falou, não, mas o presidente se comprometeu a mandar por medida provisória, vetar certos pontos e mandar por medida provisória sem que a gente mexa aqui, para não ter que voltar para a Câmara e tal. No dia seguinte à aprovação, Rodrigo Maia, presidente da Câmara e possível substituto do Temer, se aquilo que todo mundo imagina acontecer, que é a queda do Temer nos próximos dias, nas próximas semanas, e se não houver eleição direta, esse cara é o Rodrigo Maia, assume e ele está dizendo já aqui, ó, eu não vou rever a reforma trabalhista, o governo pode mandar a medida provisória, eu vou segurar. Quer dizer, mesmo o compromisso que ele, como base do governo, tinha feito, já não está cumprindo, né? Não está honrando. Bom, na verdade, normalmente a homologação, né, ou assinatura do presidente se dá em 30 dias, até 30 dias. Ele pode fazer isso amanhã, pode fazer depois da manhã, né? O problema é justamente esse. O que se foi acertado no Senado, até para poder aprovar, é que algumas situações como essa que você disse aqui, da lactante trabalhar em locais insalubres, portanto, transmitindo à criança, né, a toxicidade do ambiente de trabalho que ela está, né, isso havia sido prometido de que o Temer retiraria através de medida provisória. Porque eles não ousam, também, né? Porque eles não ousam, também. Também. Eles não ousam alterar, porque se ele fizer qualquer alteração, qualquer veto, volta para a Câmara. Ao voltar para a Câmara, dá mais tempo para a gente fazer o debate sobre isso. O que eles não querem, de jeito nenhum, né? Então, ele tem esse prazo. Agora, o que se percebe nesse jogo, com o Rodrigo Maia dizendo que não vai acatar, é porque o Rodrigo Maia já não tem o menor respeito pela figura do presidente. Está traindo aquele que traiu. Está traindo aquele que ele se juntou para trair. Né? Então, ele está dizendo assim, olha, eu vou ser o presidente, né? É minha oportunidade, eu sou a bola da vez,
e o Temer que vai caçar o que fazer, porque se tiver oportunidade, nós vamos derrubá-lo. Esse é o recado claro, né? E quando ele fala assim de forma assintosa, de que, olha, o presidente pode mandar uma medida provisória corrigindo algumas questões que estão ali colocadas na reforma trabalhista, mas aqui não, eu vou engavetar, né? Significa, de fato, que, olha, a política, né, o respeito institucional entre os poderes acabou, né? Quando você vê um judiciário com uma decisão política de intervenção na política, né, de intervenção na vida política do país, tomando a decisão que tomou e se justificando por que tomou, né? Porque parece aquelas criancinhas, filho da gente, né? Quando faz uma traquinagem, né? E sai explicando por que fez, né? Porque sabe que está errado, sabe que está errado. E outra coisa foi a comprovação de que sabe que está errado e que a sentença é frágil, né? Voltando ao caso do Lula, é que ele não determinou a prisão. Não é só a falta de coragem, porque eu acho que ele é abusado a esse ponto, né? É porque ele sabe que a sentença é frágil, a sentença será derrubada, né, em segunda instância, assim como foi derrubada outras que ele deu na mesma linha, se baseando somente no depoimento de um delator que está louco para correr da cadeia, né? Então, acho que esses são os aspectos aí que estão colocados e que estabelece para a gente um desafio muito forte em relação aos resultados do que pode ser alterado ou não, né, com a medida provisória da reforma e o desafio grande da reforma da Previdência. Wagner, estou recebendo aqui informações pelo ponto. Enquanto a gente está conversando aqui, para a Regina Norma, que fez a pergunta, o Temer está agora, neste momento, numa cerimônia sancionando a reforma trabalhista. Hoje, agora, neste momento. Tá certo? E daqui a 120 dias vale. E daqui a 4 meses, portanto, 4, né? 120 dias. 4 meses, portanto, ela está valendo, tá certo? Agora tem mais perguntas aqui, vou tentar ser rápido e eu não vou mais fazer comentários. Eu fico também nervoso e entro em fazer comentário. Simone Veloso e Eliseu Machado fazem uma pergunta, vamos juntar aqui porque são muito próximas. Aliás, a produção já juntou para mim, muito obrigado. Ela diz, no dia da votação, eles dizem, no dia da votação da reforma trabalhista, praticamente não houve mobilização alguma. Vocês acham que o movimento sindical se enfraqueceu e perdeu o poder de mobilização depois do golpe? Como reverter essa situação para voltarmos a ter um sindicato forte e atuante? Bom, tinha mobilizações sim, tinha os metalúrgicos fizeram mobilização aqui na Anchieta, nós, bancários e outras categorias, estávamos lá em Brasília e tinha vários sindicalistas lá dentro do Senado. O problema foi o seguinte, que nós não nos deixaram entrar dentro do Senado. Nós fomos barrados. Eu fui uma das pessoas que tentou entrar e não consegui. E quem conseguiu entrar, que era o Wagner Freitas, presidente da CUT, e outros sindicalistas, deixaram sem água, sem comida e sem banheiro. Olha que absurdo. E fora as senadoras que desligaram as luzes. Ou seja, você é impedido até de fazer as manifestações, mas teve manifestações sim. Agora, respondendo a pergunta dela... Dela e dele, porque é a Simone dele, né? E o Eliseu. É a questão da mobilização, né? De você continuar, nós vamos continuar mobilizados e a importância dos trabalhadores serem filiados aos seus sindicatos e reforçarem os seus sindicatos. Esse é o momento, porque juntos nós somos fortes, né? Então as pessoas não podem achar que sozinhas vão resolver os problemas ou só mesmo uma categoria vai resolver os problemas, né? Então o que a gente tem feito venha para o sindicato, realmente se filie, que é o que as pessoas têm feito, porque elas percebem que o momento é de estar junto, e juntos nós vamos conseguir realmente reverter tudo isso que está acontecendo no país. E nós revertemos muitas coisas ainda. É que às vezes a gente acha assim, só vemos as derrotas, mas nós estamos na rua desde muito tempo que a gente já percebeu que era golpe e nós fomos para a rua. E vários desses projetos nós barramos durante muito tempo, né? Então, estão votando agora, mas demorou muito. Demorou muito eles pegarem esses projetos e começarem a votar, né? Agora, eu acho que a expectativa, né, Wagner, de muitos trabalhadores é de que a gente podia, quem sabe, conseguir mobilizar mais, né, a base trabalhadora. Teve muita gente... Uma das críticas que foram feitas durante o período democrático
do presidente Lula e da presidente Dilma é que os trabalhadores estavam mais tranquilos do ponto de vista da garantia dos seus direitos e, portanto, menos mobilizados. E que agora, para remobilizar os trabalhadores, vai um tempo também. Isso confere? Eu acho que tem duas coisas aí. Primeiro, nós não podemos aqui esquecer o que aconteceu no dia 28. A greve geral do dia 28. Fortíssima. Eu não vi. No meu movimento sindical dos anos, nunca tinha visto uma greve. Nunca vi igual. Eu andava aqui no ABC, porque eu ia nas portas de fábrica, né? Porque geralmente quando você decreta uma greve, aí você para o transporte, aí as ruas se enchem de carro, né? Não, a cidade estava vazia. As pessoas não foram, as pessoas não pegaram o seu carro e foram trabalhar. As fábricas estavam tranquilas. O nosso pessoal que foi para a porta de fábrica falou: Wagner, eu estou aqui, sabe, caçando mosca aqui, né? Porque os trabalhadores não foram. Né? Então aquela greve, ela foi um sucesso. Eu acho que existe uma coisa. Primeiro, em relação à reforma trabalhista. Transformar a reforma trabalhista no debate do imposto sindical. Conseguiram fazer isso. A reforma trabalhista tem mais de 100 itens ali constantes. A única coisa que a mídia tradicional fez foi dizer que a reforma trabalhista ia acabar com o imposto obrigatório. Né? Então você faz uma propaganda midiática em torno da reforma e muitas pessoas acreditaram que isso ia ser bom. Ponto. Esse é o primeiro ponto. E aí, ponto. lembrando que o Sindicato dos Metalúrgicos, até um bom tempo, não entrou na justiça para não cobrar, e bancários também, e depois a justiça nos fez cobrar novamente. A própria justiça nos obrigou a cobrar, né? Porque o governo, todos têm uma parcela desse imposto e a própria justiça nos obrigou. Então, nós lembramos o seguinte, falando assim, ó, nós enquanto sindicato cutistas, formadores, criadores da CUT, está lá dentro dos seus princípios, nós somos contra a cobrança obrigatória de qualquer taxa, defendemos a livre sindicalização. A livre sindicalização ao sindicato que a pessoa escolher, né? A liberdade e autonomia sindical, mas transformar o debate da reforma trabalhista unicamente, nós vamos acabar com a taxa obrigatória do imposto sindical. Aqueles que queriam fazer passar a reforma trabalhista goela abaixo do trabalhador tinham que culpabilizar o trabalhador, dizendo eles só estão contra porque estão tirando o imposto sindical, né? A culpa tinha que ser alguém. E eu acho que tem outra coisa também, né? As pessoas estão se mobilizando, elas estão... a reforma da Previdência é uma coisa que eles não conseguiram votar por conta da mobilização que nós conseguimos fazer e do convencimento que nós conseguimos manifestações fazer muito expressivas, em relação à reforma da Previdência. Né? Então as pessoas estão se mobilizando, sim, eu não acho que é. O que eu acho que existe é como eles governo, eles, elite, né, que estão promovendo essas reformas e esse Estado diferente, não estão nem aí para que a população, que o brasileiro, que a brasileira pensa, né? A gente faz um ato, faz uma greve geral, no dia seguinte, parece que eles estão vivendo em outro país. Vai lá e assina, sanciona. Porque é um período curto de governo, um governo que não se reproduzirá nas urnas, ele não irá participar das urnas no próximo ano, portanto tem que pagar a conta de quem apoiou o golpe. Né? Quando a Ivone falou de luta de classes, né? Ontem, com o anúncio da condenação do Lula, a Bolsa subiu, quase que disparou, né? A relação câmbio-dólar, né? Estado de bem-estar social não interessa para o rentismo do mercado financeiro. Não. Né? E o problema é que nós temos também uma classe média que reproduz esse pensamento dessa pequena elite financeira, dessa pequena elite rentista. Ela não sustenta sozinha, ela não tem voto para isso, né? Você precisa ter uma classe social que defenda os interesses desses muito poucos ou quase raros privilegiados nesse país. E aí a crise internacional, a crise no governo Dilma, do segundo governo Dilma, ela sequer conseguiu governar, o golpe e agora essa situação criou a oportunidade, né, juntou os fatores, criou as condições objetivas para o mercado financeiro, para o rentismo, para os interesses internacionais entrarem no Brasil, arrombarem a porta e exterminarem o pouco de Estado social que a gente tinha. Nós temos que reconquistar. Eu agradeço muitíssimo a presença da Ivone, a presença do Wagner. Infelizmente, o nosso tempo acabou, a gente teria muitas outras coisas para continuar discutindo aqui, mas eu espero poder contar com eles e tenho certeza que
a gente aqui na TVT, que é uma TV sindical e dos movimentos sociais, né? Inclusive financiada por sindicatos como sindicatos metalúrgicos, sindicatos dos bancários, tá certo? Que a gente terá a oportunidade de desdobrar esse debate em muitos outros, tá certo? Sobre esse tema. E agradeço, claro, também a você que nos acompanhou até aqui. A gente se encontra na próxima quinta ou a qualquer momento na internet. Forte abraço.